Pessoal, continuação da leitura Alcebiades I, Sócrates. Mas imagina-te dando conselhos sobre alimentação e dizendo isso ser o melhor do que aquilo nessa ocasião e quantidade. Se alguém te perguntasse, o que queres dizer por melhor Alcebiades? Nesse caso, terias que dizer, é melhor porque é o mais saudável. Nesse caso, a pretensão de ser um médico seria vergonhosa. No entanto, acerca do que tens a pretensão de ser um conhecedor e erguendo-te, aconselhar com sabedoria, não faz sentido que te envergonhes ao responder que não tens o que dizer? Ou isso não se mostra vergonhoso? Se mostra muito vergonhoso, Sócrates, diz Alcebiades. E o Sócrates continua. Então examina com empenho a fim de dizer o que abarca o melhor no caso do firmar a paz e guerrear com quem se deve. Alcebiades. Examino, porém nada me vem à mente. E Sócrates. Não sabes por que, ao fazermos guerra, acusamos uns aos outros e nos submetemos a vários sofrimentos a fim de guerrear? Sabes em nome de que o fazemos? Eu sim sei, Sócrates. É porque nos sentimos enganados, violentados ou roubados. Aí está, Alcebiades. De que modo sofremos cada um desses sentimentos? Tenta dizer o que distingue este daquele. Sócrates, queres dizer sofrer justa ou injustamente? Isso mesmo. Uma diferença completa e absoluta. Alcebiades responde sobre o que é sofrer justa ou injustamente, né? Ele diz que tem uma diferença plena, completa, absoluta. E o Sócrates? E contra quem tu aconselharás os atenienses a guerrear? Os injustos ou aqueles que agem com justiça? Ora, Sócrates, que pergunta capciosa, pois, mesmo quando alguém considera que se deve guerrear contra os justos, jamais o admitirá, porque não pareceria legítimo, né, Alcebiades? Não mesmo, Sócrates. Tampouco seria belo, segundo a opinião comum. Em vista disso, Alcebiades, tu ajustarás a composição de teus discursos? Necessariamente. Então, Alcebiades, quando eu agora perguntava ao guerrear ou não, com quem se deve e com quem não se deve, e ainda em qual ocasião, sim ou não, o melhor a fazer calha de ser o mais justo ou não? Assim parece-me, Sócrates.
Como assim? Como assim, meu amigo Alcebiades? Ou escapa-te o fato de não conheceres o assunto? Ou escape-te tu de mim enquanto aprendias com o professor que frequentavas, o qual te ensinou a reconhecer o mais justo e o mais injusto? E me mostra ainda quem ele é, a fim de que me recomendes também como seu frequentador. Sócrates é um cara meio irônico nas conversas. Quantos escárnios, Sócrates, diz Alcebiades. Não, juro pelo protetor dos amigos, o meu e o teu, a quem eu jamais pejuraria. Se tiveres alguém, diz quem é. E se não tiver, Sócrates? Não julgas que eu possa saber sobre questões de justiça e injustiça de outro modo? Sim, se tivesses investigado. E não aceitas que eu tenha investigado por mim mesma, ô Sócrates? Plenamente, se sentisses necessidade. E Sócrates, e não julgas que eu tenha sentido essa necessidade? Eu? Sim, Alcebiades. Se julgasses não saber. Então, e Alcebiades, e não pode ter sido deste modo, né? Ele um dia ter julgado não saber sobre o que é justo e injusto, né? E ter investigado e passado a saber, né? E Sócrates continua: belas palavras. Por conseguinte, tens de dizer qual foi esse tempo em que julgavas não saber sobre as ações justas e injustas. Vejamos. No ano passado, sentias essa necessidade e pensavas não saber? Responde a verdade, para que o nosso raciocínio não se torne vão. Eu achava que no ano passado sabia. E há 3 anos, ou 4, ou 5, não achavas mesmo? Sim, sim, diz, responde o Alcebiades. E antes disso, era uma criança, meu filho. Você era uma criança, Alcebiades. Sim, Sócrates, era. Sócrates fala, né? O Sócrates fala. Uma criança que, bem eu sei, achavas que sabias. Alcebiades. Como assim? Bem eu sei. Aí o Sócrates. Várias vezes ouvia-te, ainda criança, nas aulas alhures, inclusive quando jogavas dados ou brincavas de outras brincadeiras. Tu não demonstrava dúvidas relativas à justiça e à injustiça. Pelo contrário, dizias alto e pleno de confiança a qualquer criança o quão ruim e injusta ela era e como cometia tais injustiças. Fala a verdade ou não? Sócrates, mas o que eu poderia fazer nas ocasiões em que eram injustos comigo? Alcebiades, tu é quem me diz. Caso desconhecesses quando é que sofria ou não alguma injustiça, o que seria preciso fazer? Então veja só, vou repetir. Tu é quem me diz
Tu é que tem que me dizer, caso desconhecesses quando é que sofrias ou não alguma injustiça, o que seria preciso fazer? Meus Deus, Sócrates, mas eu não desconhecia. Eu reconhecia claramente que me injustiçavam. Sócrates, parece, portanto, que julgas ter conhecido a justiça e a injustiça ainda criança. Eu sim, conhecia mesmo, Sócrates. E quando descobriste isso? Por certo, não foi no tempo em que julgavas já saber, né? Não mesmo. Mas quando é que trazias essa ignorância? Quando é que você desconhecia essa tal de do que era justo ou injusto? Sócrates perguntando, afinal de contas. Examina, pois, tal tempo, não encontrarás. Meus Deus, Sócrates, não tenho o que dizer. Logo, Alcebiades, não se trata de algo que sabes por haver descoberto, né? Não me parece de fato, Sócrates. Mas acabaste de afirmar que também não conheceste por aprendizado. Se não, se não descobriste e nem aprendeste, como é que sabes de onde veio? Ah, Sócrates, talvez eu não tenha te respondido corretamente ao afirmar que sei por haver descoberto. Então, como poderia ter sido isso? Acho que aprendi com qualquer um. Sócrates. Retomamos aí ao mesmo ponto do raciocínio. Precisa me falar com quem, então? Com a comunidade, Sócrates. Ah, tá. Então, Alcebiades, não recorres a professores sérios ao ressaltar a comunidade. Mas como não, Sócrates? Eles não são qualificados para ensinar, por acaso, a comunidade? Nem mesmo jogos de tabuleiro. Eu acho que esses são mais triviais do que as questões de justiça, não acha? Alcebiades. Sim, Sócrates. E mesmo sendo incapazes de ensinar o mais trivial, ensinam o mais sério, hein, Alcebiades? Acho que sim, pois também ensino muitas coisas mais sérias do que jogos de tabuleiro. Ah, é? Então quais, Alcebiades? Aprendi a falar grego com eles, por exemplo, e não tenho sequer um professor em particular para citar. Mesmo assim, quando os, ressal... quando os ressalto, tu dizes não serem professores sérios, falando da comunidade, né? Meu nobre homem, diz Sócrates, meu nobre, para isso as comunidades são boas professoras, e se quisermos ser justos, devemos louvá-las por tal ensinamento. E por que, Sócrates? Porque nesse caso elas têm o que preciso para ser um bom professor. E o que queres dizer com isso, Sócrates? Pois não sabes que para ensinar é preciso primeiro saber, meu querido? Como não? Diz Alcebiades. E aqueles que sabem devem concordar entre si, sem divergir? Sócrates, sim.
E sobre que divergem, dirias que eles sabem alguma coisa? De fato, não. E poderiam ser professores assim, né? Aqueles que ficam divergindo? De jeito nenhum. Então, Alcebiades, tu julgas que a comunidade diverge sobre o que é uma pedra ou uma madeira? Se perguntares a alguns, eles não concordarão a respeito. Eles não concordarão a respeito? É uma pergunta sobre o que é madeira e pedra, né? Em referência à comunidade. E também se dirigirão às mesmas coisas sempre que desejarem pegar uma pedra e uma madeira? Assim será em todos os casos similares? Grosso modo, isso é o que entendo quando dizes saber falar grego, não é, Alcibiades? Sim, Sócrates. Nesses casos, Alcibiades, como dissemos, uns concordam com os outros e cada um consigo mesmo em privado. Tampouco as cidades em público disputam umas com as outras, essas falando isso, aquelas aquilo. Não mesmo, né, Sócrates? Portanto, é preciso que sejam bons professores nesse caso. Sim, é verdade, Sócrates. Então, se desejamos fazer com que alguém saiba tais coisas, estaríamos correto em enviá-los a uma comunidade a fim de aprender. Não é verdade? Muito certo, Sócrates. E se o que desejamos saber fosse não apenas quais são humanos ou cavalos, mas também quais deles são velocistas ou não, a comunidade se qualificaria para ensinar? Ah, não mesmo, Sócrates. Nesse caso, não. Então, uma vez que nem sequer concordam entre si, eis uma prova qualificada de que não conhecem nem são professores úteis no caso, né? Para mim, sim, Sócrates, é verdade. E Alcebiades, e caso desejássemos saber não apenas quais são humanos, mas ainda quais estão saudáveis ou doentes, a comunidade se qualificaria como nossa professora? Não, de fato não. Para ti, vê-los divergindo entre si constituiria uma evidência de serem maus professores? Para mim, sim, Sócrates. Mas como, por acaso, as comunidades aparentam concordar internamente ou entre si acerca de quais humanos ou ações sejam justos ou injustos? Deus, nem minimamente, Sócrates, sobre isso. Acerca desse tipo de coisa, divergem ao máximo? Para mim, sim, Sócrates. E caso assim desejássemos saber não apenas quais são humanos, mas ainda quais estão saudáveis ou doentes, a comunidade se qualificaria como a nossa professora? De fato, não. Para ti, vê-los divergindo entre si constituiria uma evidência de serem maus professores? Para mim, sim. Ah, eu voltei aqui a página sem querer, né? Então, e sobre o que é injusto e injusto, aí o Alcebiades, o Sócrates diz, acerca disso a comunidade diverge ao máximo, e o Alcebiades demasiado.
E continuando aqui agora. Acho que nunca viste, o Sócrates falando, nem ouviste falar de humanos que divirjam com tanto vigor acerca das questões de saúde a ponto de combater e matar uns aos outros por isso. Não mesmo, né, Sócrates? Mas, quando a questão de justiça e injustiça, tenho certeza que sim. E se não viste, pelo menos escutaste dos outros em profusão, incluindo de Homero, pois escutaras a Odisseia e também a Ilíada. Muitas vezes, Sócrates. Então, Sócrates falando aqui, ó, sobre questão de distinguir quem está doente ou não, ninguém também vai sair se matando. Mas sobre questão de justiça e injustiça, meu amigo, leva-se a cabo até a morte, né? Essas divergências. E o Sócrates? Esses poemas não são sobre divergências em questões de justiça e injustiça, né? Os poemas da Odisseia e da Ilíada? É verdade, só que sim. Pelas quais surgiram embates e mortes, seja pela divergência entre os aqueus e os troianos, seja por aquela entre Odisseu e os pretendentes de Penélope? Dizes a verdade, Sócrates. E os mortos em Tânagra, atenienses, espartanos, ou beócios, e mais tarde, aqueles em Coroneia, onde faleceu teu pai, Clínias. Julgo que também nesses casos, nada além da divergência sobre o justo e o injusto causou os embates e mortes, não foi? Ainda dizes a verdade, Alcebiades, né? E poderíamos afirmar que tem conhecimento acerca do que divergem com tanto vigor a ponto de levar a cabo as mais extremas ações ao disputarem uns com os outros? Aparentemente não. Vou repetir a pergunta do Sócrates. E poderíamos afirmar que tem conhecimento acerca do que divergem com tanto vigor a ponto de levar a cabo as mais extremas ações ao disputarem uns com os outros? Aparentemente não, Sócrates. Então, por falta de conhecimento acerca das divergências, acaba que resulta em conflitos e mortes. Portanto, Alcebiades, recorres a professores, os quais tu mesmo concordas que não sabem? Né? Você concorda que você está recorrendo a professores que não sabem, né? Que ele falou da comunidade? Está parecendo que sim, Sócrates. E oscilando dessa maneira, o Alcebiades, faz algum sentido que saibas sobre justiça e injustiça, sem mostrar haver aprendido com alguém ou descoberto por ti mesmo? Pelo que dizes, não faz sentido, né, Sócrates? Vê só, Alcebiades, mais uma vez não dizes com beleza. Por quê? Pois afirmas que sou eu quem diz tais coisas. Uma parte interessante. Vou voltar aqui. E oscilas assim? E oscilando assim faz algum sentido que saibas sobre justiça e injustiça, sem mostrar haver aprendido com alguém ou descoberto por ti mesmo? A resposta do Alcebiades: pelo que dizes, não faz sentido.
E o Sócrates: vê só, Alcebiades, mais uma vez. Não dizes com beleza. E por quê? Pois você está afirmando que sou eu quem está dizendo tais coisas, né? Que sou eu que estou dizendo que você não sabe, mas o próprio Alcebiades é que está dizendo que ele não sabe. Mas como, Sócrates? Por acaso tu não dissestes que nada conheço sobre questões de justiça e injustiça? Não mesmo, Alcebiades. Então quem foi que disse? Eu? Sim, claro. Mas como pode? Vê só. Se te pergunto qual é maior, o número 1 ou 2, afirmará ser o 2? Eu sim. Por quanto? Por 1, Sócrates. Nesse caso, qual de nós está dizendo que o 2 é maior que o 1? Por 1. Eu, Sócrates. E não sou eu quem pergunta e tu quem respondes? Sim. Portanto, ao perguntar, sou eu que apareço como quem diz? Ou és tu que está respondendo? Eu, Sócrates. E caso eu perguntasse quais são as letras em Sócrates, e tu desses a resposta, qual de nós dois estaria falando? Eu, Sócrates. Então segue o raciocínio e diz: quando uma pergunta gera uma resposta, qual dos dois está dizendo? Quem pergunta ou quem responde? Na minha opinião, é quem responde, Sócrates. Mas até aqui, o tempo todo, não fiz eu quem perguntei, mas até aqui, o tempo todo, não fui eu quem perguntou? Sim, Sócrates. Enquanto tu estavas respondendo? Claro, Sócrates. Portanto, Alcebiades, as coisas ditas, qual de nós falou? Me parece, Sócrates, havermos concordado que fui eu. E foi dito que Alcebiades, o belo filho de Clínias, não conhece questões de justiça e injustiça. No entanto, ele julga conhecê-las a ponto de almejar ir à Assembleia e aconselhar os atenienses sobre aquilo de que nada sabe. Não foi isso? Aparentemente, né, Sócrates? Um pouco de Eurípides vem a calhar, Alcebiades, pois arrisca teres ouvido isto de ti mesmo, não de mim. Não sou eu quem diz, mas tu, donde me acusas em vão. Entretanto, dizes bem, pois apenas com loucura na mente terias um tal objetivo. Excelente amigo, ensinar o que não sabes sem ter o cuidado de aprender. Alcebiades. No entanto, eu acho, Sócrates, que raramente os atenienses e outros gregos formam conselhos acerca do que seja mais justo ou injusto. Assumindo que tais questões são evidentes, eles a deixam de lado, para se limitar a examinar quais ações tratarão mais vantajosas, quais ações trarão mais vantagens. De fato, não acho que as ações justas e as vantajosas coincidam. Pelo contrário, Sócrates, muitos já lucraram ao cometer grandes injustiças. A outros, acredito,
Acredito que agir com justiça não trouxe vantagem. Mas como, Alcebiades, ainda que as ações justas aconteçam de ser o extremo oposto das vantajosas, não há motivo para julgares saber quais são vantajosas aos humanos e o porquê. Repetindo. Mas como, Alcebiades, ainda que as ações justas aconteçam de ser o extremo oposto das vantajosas, não há motivo para julgares saber quais são vantajosas aos humanos e o porquê. Alcebiades, o que me impediria, Sócrates, não saber quais são as vantajosas aos humanos e o porquê, né? No caso do oposto entre as ações justas e as coisas vantajosas. O que me impediria, Sócrates? A menos que viesses me perguntar outra vez com quem aprendi ou como descobri por mim mesmo. E Sócrates responde: então ages assim. Ainda que digas algo cuja incorreção também possa ser demonstrada por um argumento prévio, tu julgas que, para o novo, é necessário escutar uma demonstração diferente? Como se o anterior fosse uma roupa que, depois de gasta, tu não guardarias, a menos que te oferecesse uma evidência inédita e pura. Todavia, vou deixar passar o teu ataque e, sem desistir do raciocínio, perguntar mais uma vez onde adquiriste o conhecimento sobre o que é vantajoso e quem foi o teu professor. Todas aquelas perguntas anteriores, mais uma vez, perguntarei, pois fica claro que retornarás ao mesmo ponto sem poder demonstrar como descobriste ou aprendeste o que sabes sobre o vantajoso. Entretanto, Alcebiades, como és refinado e não encontras prazer em um raciocínio já experimentado, vou deixar passar. E se sabes ou não o que é vantajoso aos atenienses, então, por que não me demonstras, ao menos, se o que é justo é o mesmo ou diferente do que é vantajoso? Se desejares perguntar-me, tal como fiz contigo, caso contrário, conduza o raciocínio por ti mesmo. Ah, Sócrates, não sei se poderia discorrer diante de ti. Mas, meu bom Alcebiades, basta me tratar como uma assembleia ou o povo, pois também nesses casos será preciso convencer cada um, não é verdade? É, Sócrates, sim. Então, o mesmo indivíduo pode convencer uma pessoa ou um grupo sobre o que sabe, tal qual o gramático convence uma pessoa ou um grupo acerca da gramática, não é? Sim, é verdade. Ora, então também, quanto aos números, o mesmo indivíduo convencerá uma pessoa ou um grupo. Sim. Alcebiades,
E este deve ser aquele que sabe, neste caso, um matemático, certamente. Portanto, se tu podes convencer um grupo, convencerás também apenas um indivíduo? Faz sentido, Sócrates. É claro que convencerás sobre aquilo que sabes, Alcebiades. Sim. E Alcebiades? E há outra. E há outra diferença entre um retor diante do povo e alguém nessa nossa reunião possa, além de reunião pessoal, além de um convencer a multidão e o outro convencer apenas uma acerca das mesmas coisas? Temo que não. Vou reler essa parte. E há outra diferença entre um retor diante do povo e alguém nessa nossa reunião pessoal, além de um convencer a multidão e o outro convencer apenas um acerca das mesmas coisas? Não há diferença, né? Então vamos, Alcebiades, uma vez demonstrada a equivalência de convencer uma pessoa ou um grupo, te ocupa de mim e trata de mostrar que o justo, por vezes, não é vantajoso. Quanto atrevimento, Sócrates! De fato, agora me atreverei a te convencer do contrário, daquilo que tu te negas a me convencer. Diz então, Sócrates, basta responderes as minhas perguntas. Não, diz por ti mesmo, Sócrates. Mas como? Não desejas mais do que tu ser convencido? Totalmente, Sócrates. E o maior convencimento seria tu mesmo dizeres que tais coisas são assim? Acho que sim. Responde, pois, e caso tu mesmo não escutes de ti mesmo que o que é justo é vantajoso, não confiarás no que os outros dizem. Acho que não, mas de todo modo responderei, pois julgo que não serei desencaminhado. Pois agora és adivinho, Alcebiades? Diz-me, aceitas que dentre as coisas justas, algumas são vantajosas e outras não? Sim, eu aceito. E que umas são belas e outras não? O que me perguntas, Sócrates? Se alguém até hoje te pareceu praticar ações feias, porém justas, para mim, não. Não, Sócrates. Portanto, todas as coisas justas também são belas? Sim, Sócrates. Ainda sobre as coisas belas, todas são boas, ou algumas sim e outras não. Tenho para mim, Sócrates, que algumas das coisas belas são ruins. E também algumas das feias são boas, ou Alcebiades? Sim. Tu te referes, por exemplo, àqueles que se dispuseram a socorrer um companheiro ou parente na guerra e acabaram feridos ou mortos, enquanto aqueles que se recusaram a socorrer, como era devido, retornaram saudáveis? Exatamente. Dizes um tal socorro ser belo no que concerne à tentativa de salvar quem se deve?
E isso ser a coragem, não é? Sim. Alcebiades, porém, ruim então no que concerne às mortes e aos ferimentos? É isso, Sócrates. Ora, não seria a coragem uma coisa e a morte outra? É verdade, Sócrates, sim. Portanto, socorrer os amigos não é belo e ruim no que concerne a mesma coisa? Aparentemente não. Agora vê se o belo também é bom neste caso. No que concerne a coragem, concordas que o socorro é belo? Examina ela mesma então. A coragem é boa ou ruim? Eis o exame. Quais tu gostarias de receber? Coisas boas ou ruins? As boas, né, Sócrates? E quanto maiores, melhores? E isso. E aceitaria ser privado delas, ainda que minimamente, Alcibiades? De jeito nenhum. E o que dizes acerca da coragem? Em que medida aceitaria ser privado dela? Se for para ser covarde, prefiro nem viver, Sócrates. Portanto, na sua opinião, a covardia é o mais extremo dos males? Para mim, sim, Sócrates. Igual à morte, pelo que parece. Confirmo. Alcebiades, assim a morte e a covardia se impõem à vida e à coragem? Sim. Se opõe, é a pergunta. Assim, a morte e a covardia se opõem à vida e à coragem? Sim, Sócrates. E tu desejas que estas estejam ao máximo contigo, enquanto aquelas o mínimo? Sim. Pois tens para ti que estas são as mais excelentes e aquelas as piores. Exatamente. E tu estabeleces a coragem entre as coisas excelentes e a morte entre as piores? Eu sim, Sócrates. O socorro aos amigos na guerra é belo, no que concerne à prática de um bem, que é a coragem. Por isso chamaste uma tal ação de bela? Isso, isso, Sócrates. E a ruindade da morte concerne a realização de algo ruim? É claro, Sócrates. Logo seria justo generalizar o caso das práticas. Se gerar um resultado ruim, de ruim vais chamá-la, mas se for bom, será preciso chamá-las de boa. Me parece que sim. Portanto, Alcebiades, o bom é o belo, e o ruim, o feio? Sim, Sócrates. Ora, então, ao dizeres que o socorro aos amigos na guerra é belo, porém ruim, não faz nada diferente do que chamar a mesma coisa de boa, porém ruim, novamente. Ora, então ao dizeres que o socorro aos amigos na guerra é belo, porém ruim, não fazes nada diferente do que chamar as mesmas coisas de boa, porém ruim? Me parece que dizes a verdade, Sócrates. Mas
nenhuma das coisas belas, no que concerne a beleza, é ruim, e nenhuma das feias, no que concerne a feiura, é boa. Aparentemente, observaste isto. Quem faz um belo ato, quem faz um belo ato, faz bem feito, não é? Sim, Sócrates. E quem faz bem feito, será bem feliz? Como não? E o Sócrates, Alcebiades, bem feliz por adquirirem o que é bom? Certamente, com certeza. E adquirem isso ao agir bem e belamente? Sim, Sócrates. E agir bem é bom? Como não? E a boa vida bela? Sim, Sócrates. Ora, eis o que se mostra novamente. O belo é o mesmo que bom. Ficou claro, né, Sócrates? Seguindo esse raciocínio, aquilo que descobrimos ser belo também se descobrirá ser bom? Necessariamente. E as coisas boas trazem vantagem ou não? Trazem vantagem. Ainda te lembras o que concordamos acerca do justo? Acho que sim. Quem faz ações justas por necessidade faz ações belas? Alcebiades dizendo, acho que sim. Quem faz ações justas por necessidade faz ações belas. E o Sócrates, Alcebiades, portanto, as ações belas também serão boas? Sim, Sócrates. E as boas trazem vantagem? Sim, Sócrates. Então, Alcebiades, o que é justo é vantajoso, meu querido. Assim parece, né, Sócrates? Mas como? Não és tu quem dizes tais coisas, enquanto eu apenas argumento? Aparentemente é assim. Alcebiades, assim caso alguém se erga para oferecer conselhos aos atenienses, ou Peparécios, e julgando conhecer questões de justiça e injustiça, afirme que algumas ações justas são ruins. De ti, ele nada conquistaria além do riso? Pois acabas de dizer que as ações justas e as vantajosas são as mesmas. Pelos deuses, Sócrates, eu mesmo já não sei mais nada do que digo. Sinceramente, é provável que eu esteja fora de centro, pois, ao te responder, ora opino isso, ora aquilo. Ah, meu amigo Alcebiades, então desconheceste a tua condição? Sócrates, por completo. Vamos parar o diálogo por aqui. Ótimo. Até mais, até a próxima parte.